Hoje o blog do Sargento Cláudio Dias e o Movimento RET, Renovação Ética e Transparência, tem a grata satisfação de receber uma pessoa da área de comunicação social, Fernanda Borges, o nome completo é Fernanda Fernandes Borges. É jornalista graduada pela PUC Minas, já participou do grupo teatral Filhos da PUC, onde pôde atuar e escrever. Atualmente tem um blog intitulado Jornalismo Contemporâneo, Fernanda Borges, que discorre exatamente sobre as temáticas atuais. E o blog do Sargento Cláudio Dias tem feito essas reportagens, essas entrevistas com pessoas que fizeram, fazem e ainda tem muito a fazer em prol de nossa sociedade, em prol de um mundo melhor. Esse é o motivo da entrevista hoje com Fernanda Fernandes Borges. Fernanda, é uma satisfação grande para o nosso blog hoje recebê-la para esse bate-papo para os seguidores do nosso blog, divulgar um pouquinho desse trabalho que você desenvolve, e nós temos algo em comum, né, que é o ser blogueiro, né, e você como jornalista, que é uma pessoa profissional da área de comunicação, falar um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve e dizer para os nossos seguidores quem é Fernanda Fernandes Borges. Bom, Cláudio, o privilégio é todo meu estar podendo compartilhar aqui os meus pontos de vista com o blog do RET, que eu acho que é um trabalho fantástico que você desenvolve. Eu sou jornalista graduada pela PUC Minas e atualmente eu tenho um blog que se chama Jornalismo Contemporâneo, Fernanda Fernandes Borges, e nele eu busco sempre retratar temáticas atuais, sociais, culturais. Eu sempre, quando eu vou elaborar uma pauta, eu penso naquela pessoa que vai acessar o blog. Então eu penso que tem que ter um interesse para a sociedade, porque o papel do jornalista hoje, o jornalista hoje ele tem que saber filmar, fotografar, editar, redigir um contexto. Então nós, como profissionais da comunicação, a gente tem sempre que pensar nas pautas, nos textos que a gente vai escrever, naquele público que vai acessar o blog, tem que ser útil para eles de alguma forma. E nos meus textos também, eu sempre procuro dar um viés crítico. Porque o que eu observo hoje, na mídia tradicional, a gente vê muita tentativa de manipulação de ideias. E eu penso que é essencial para cada ser humano que ele tenha senso crítico e saiba receber aquelas informações, mas ter os seus próprios pontos de vista. Exato. O blog tem feito essas entrevistas e a gente recebe de maneira bastante eclética pessoas de diversos segmentos, da área cultural, como eu sou oriundo da área de segurança pública, também da área de segurança pública, a questão da educação em nosso país, a questão política, e você toca exatamente num aspecto importante, que é fazer a crítica, fazer uma reportagem, um jornalismo com responsabilidade, mas colocando sim o seu olho clínico e crítico. A gente vê uma manipulação muito grande por parte da imprensa, de certa maneira, quando é de interesse de algum segmento, de alguma classe dominante. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua ótica, sobre esse jornalismo, quando ele é manipulado. Olha, Cláudio, isso é uma coisa que me frustra muito como profissional da comunicação, porque a gente já aprende lá nas premissas da academia que o jornalismo ele tem que ouvir sempre dois lados. Não existe só um lado da história. Então, ele tem que ser imparcial. Infelizmente, o que a gente observa nos grandes veículos de comunicação aqui no Brasil é sempre um determinado ponto de vista, é aquele que eles querem que as pessoas tenham um pensamento uníssono. Quer dizer, a pessoa não tem divergência de ideias, não pode discordar, porque senão ela está fora do que eles consideram corretamente. Então isso eu acho que é terrível, é pobre para o país, para a nação. Quando a gente observa grandes países que têm um desenvolvimento cultural, por meio das pessoas que estudam bastante, agem politicamente, aqui no Brasil eu acho que isso ainda é um pouco retrógrado nesse sentido, justamente porque a mídia muitas vezes tem influência na população, mas de uma forma negativa. E isso eu acho que é terrível para o jornalismo e para a sociedade também. Exato. A gente percebe hoje uma mudança, se é que podemos falar assim,
na forma de abrangência dos meios de comunicação. Outrora, rádio, televisão, jornal. Hoje, com as mídias sociais, a gente percebe que a comunicação ela fica mais próxima de todos. É claro, com as estratificações devidas, e você com o blog, além do jornalismo, você se utiliza também dessa ferramenta que são os blogs, né, o blog Jornalismo Contemporâneo, com muita responsabilidade. Fala um pouquinho pra gente sobre essa nova forma de comunicação, né, as mídias sociais e outras, não só Facebook, WhatsApp, todas essas mídias sociais que vêm somar, agregar a comunicação de uma maneira geral no mundo. Olha, Cláudia, eu acho que esse processo do advento das novas mídias foi fantástico para a evolução, até inclusive do ser humano, porque, igual você mesmo disse, hoje a abrangência é bem maior. Por exemplo, um fato está acontecendo lá no exterior, a gente já sabe aqui, nesse momento. Então isso é fantástico, a pessoa ter acesso a esse tipo de comunicação e sair um pouco também do convencionalismo, quer dizer, não ficar presa apenas à informação transmitida pelo rádio, pela TV, pelos jornais impressos. Hoje ela tem a possibilidade de haver uma interação em quem está produzindo a notícia e quem está recebendo. Isso é fantástico para o nosso trabalho como jornalista, de poder ouvir a opinião de quem está recebendo o seu trabalho, até mesmo para você aprimorar no que você vai fazer, no que você vai desempenhar, e você pensar, agora eu posso fazer uma pauta sobre isso, vai ser bacana. Então, essas novas mídias é fantástico. Eu acho um processo fantástico e só tem a agregar para o crescimento do jornalismo. E, ao mesmo tempo, a gente também, quando vai se utilizar, a gente tem que ter muito cuidado em apurar as informações, porque às vezes elas podem ser divulgadas de maneira um pouco irresponsável. Então, sempre que a gente vai escrever um texto, produzir uma matéria, a gente tem que apurar, investigar, porque é nosso dever como jornalista transmitir aquela notícia de uma forma imparcial, isenta e não de maneira apressada ou que possa produzir algum efeito desagradável, que não seja verdadeiro. Como muitas vezes as grandes veículos têm aquela necessidade imediata de dar informação, muitas vezes não tem nem a responsabilidade de apurarem realmente o fato. Então eu acho que isso é primordial, mas com certeza o jornalismo, a sociedade, o mundo inteiro só ganhou com essa possibilidade de estarmos interagindo por meio da internet, que hoje inclusive é o terceiro meio mais acessado aqui no Brasil, que as pessoas buscam informações. Então eu acho um processo maravilhoso. Exato. Você teve uma participação, né, no grupo teatral Filhos da PUC, e eu gostaria que você falasse um pouquinho também desse momento, dessa sua experiência cultural, né, o teatro, que também é uma expressão artística das mais elevadas, né, na qual o ator ele pode dar uma mensagem, ao mesmo tempo criar um momento lúdico para as pessoas. Fala um pouquinho desse momento em sua vida acadêmica. Olha, Cláudio, foi um momento fantástico. Eu já havia feito cursos de teatro anteriormente. Quando eu ingressei na faculdade de jornalismo, eu tive a possibilidade de fazer parte do grupo por 2 anos. E lá a gente produzia os próprios textos que seriam apresentados. E isso foi uma experiência incrível pelo fato de, ao mesmo tempo que você colaborava para fazer aquela obra coletiva, tinha a função de atuar, de estar em contato com o público. E a arte, ela é essencial na vida do ser humano, inclusive para o desenvolvimento do senso crítico. A partir do momento que você tem contato com a literatura, com a música, com o teatro, eu acho que o ser humano se torna bem melhor. Ele se torna, até mesmo quando ele vai receber qualquer tipo de informação, ele já tem aquele viés crítico, ele não é manipulado. E hoje em dia o que a gente tem que trabalhar é justamente essa criatividade, explorar isso do ser humano, para que a gente possa construir um mundo melhor. Então, a experiência que eu tive com o grupo de teatro Filhos da PUC foi algo assim essencial para a minha vida e que eu levo sempre com boas lembranças. Exato. Vamos falar um pouco agora especificamente do blog Jornalismo Contemporâneo Fernanda Fernandes Borges. Eu acessei por diversas vezes, passei a ser um seguidor do blog, pela qualidade, pelo profissionalismo e pelo comprometimento com a informação de qualidade. Fala um pouquinho o que levou, a jornalista Fernanda Fernandes Borges criar o blog
jornalismo contemporâneo? Olha, Cláudio, desde quando eu estava na faculdade, eu sempre tive essa vontade que o meu trabalho atingisse as pessoas de uma maneira saudável e que eu pudesse contribuir com a vida delas de alguma forma. Então, quando eu criei o blog, eu pensei assim, eu não quero um assunto específico, por exemplo, uma temática só. Eu quero abarcar aquilo que possa, por exemplo, às vezes eu posso escrever sobre a saúde, às vezes sobre a política, às vezes sobre cultura. Porque eu acho que, hoje em dia, a gente carece muito de bons veículos de comunicação, de uma melhor distribuição das concessões de rádio, TV, porque aqui no Brasil o que a gente observa é uma concentração da comunicação que está na mão de 5 famílias tradicionais. Então eu penso, quando eu fui criar o meu blog, eu pensei assim, eu quero contribuir de alguma forma com o meu jornalismo, que leve as pessoas a desenvolverem um senso crítico, a receberem uma informação de qualidade e que isso possa acrescentar alguma coisa na vida delas. Seja por meio de uma matéria que eu pude estar, por exemplo, eu conferi a orquestra sinfônica ao meio-dia. Foi uma experiência fantástica, então eu quis levar isso para o blog, mostrar trechos das partituras que eu pude acompanhar lá no Palácio das Artes. Então eu acho que por meio do blog eu posso estar mais perto desse público e também ver quais são as necessidades, o que as pessoas estão querendo buscar no sentido de informação, de cultura e de outros tipos de informações úteis para o cotidiano delas mesmas. O blog Centro Cláudio Dias, entrevistando a jornalista Fernanda Fernandes Borges, gestora do blog Jornalismo Contemporâneo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, uma mensagem de esperança, de um mundo melhor, e a importância mesmo da comunicação na vida de cada um, né? A gente consegue, através das mídias sociais, entrar na casa das pessoas. Gostaria que você deixasse uma mensagem de esperança de um mundo melhor. Olha, Cláudio, o que eu mais desejo é que as pessoas possam ser sempre independentes intelectualmente, que elas não sejam facilmente manipuladas pela grande mídia. O que mais me preocupa hoje como profissional da comunicação é esse pensamento homogêneo, que isso não é bom para o país. Então, por exemplo, eu até queria falar um pouco desse momento atual que a gente vive em relação à política, à economia. Eu acho assim, todo governo ele tem um lado bom e tem um lado ruim. E muitas vezes o lado bom, o que está sendo feito de bom, não está sendo mostrado. E claro que cada um tem um ponto de vista, mas eu penso que a gente sempre tem, quando vai receber qualquer informação que seja, que as pessoas tenham esse senso crítico, se informem mais, busquem ter mais cultura por meio da literatura, da música, do teatro, para se tornarem cidadãos mais conscientes e mais atuantes dentro do nosso país. A gente não vai resolver nada apenas batendo panela ou ficando na nossa mesmice. Eu acho que a gente tem que procurar diversificar a nossa forma de vida e a forma como a gente encara o processo da comunicação. E nunca ser facilmente manipulado por ideias que às vezes a mídia tenta inocular na cabeça das pessoas só para continuar o sistema dominante. E com essas ferramentas, como através dos blogs, dos sites, as pessoas estão tendo essa oportunidade. E isso é fundamental. Nós, brasileiros, parece que nós temos uma mania de atribuir, né, no momento atual do nosso país, por exemplo, independente de estar saindo em defesa ou estar contra ou imparcial, atribuir toda a problemática do nosso país a uma só pessoa me parece muito pequeno. Com certeza. Né? Então acho muito importante essa sua fala para que tenhamos uma percepção além, né, fazer mesmo uma leitura da reportagem, da informação que nos chega, para que nos tornemos sim brasileiros conscientes e que possamos mudar através de vários fatores, não só de panela, Com né, certeza, bater panela. eu acho. A coisa vai muito além. O Blog Centro Cláudio Dias entrevistou então Fernanda Fernandes Borges, jornalista graduada pela PUC Minas, e que também já teve uma participação aí no grupo teatral da universidade, né? O famoso Filhos da PUC. É só um bate-papo mesmo, essa nossa entrevista, e gostaria de já deixar o convite para outras entrevistas, para que você possa, né,
tanto conhecimento que você detém, passar para os nossos seguidores em outras oportunidades. É um espaço curto de entrevista aqui, mas né, eu tenho certeza que quem está assistindo vai tirar bastante proveito, né, de suas palavras. Me permita um aperto de mão em nome dos seguidores do blog. Foi uma enorme satisfação. Ok, toda nossa. O blog do Centro Cláudio Dias e o Movimento RET convida você para assistir as entrevistas que estão postadas no canal do YouTube, Cláudio Cassimiro Dias, pelo Facebook também, Cláudio Cassimiro Dias. Um abraço e até a próxima entrevista.